Olá, vamos falar sobre recreação e lazer, com o Thiago Aquino da Costa e Silva, Paçoca, coordenador do curso de pós-graduação de recreação e lazer da Central de Cursos da Universidade Gama Filho. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, Betiara. Professor, eu queria que você contasse pra gente sobre os prêmios que o senhor recebeu. O senhor recebeu um prêmio de melhor profissional de educação física e o prêmio pelo livro Manual de Recreação, que foi feito pela Forte Editora. Isso. Conta pra gente sobre essas premiações. Perfeito. Primeiramente, a recreação ela está avançando, né? E ela está ganhando espaço não só nos prêmios, mas também nas mídias, né? Jornal, revista. E aí a gente começa a ver que existe uma categoria chamada recreação, né? Que existe o lazer, que existem os profissionais que atuam nessas áreas. E aí, quando a gente recebeu em 2011, o ano passado, o prêmio Top FEP de melhor profissional de educação física, né, tivemos não sei quantos mil votos e tal. E aí eu falo sempre que, assim, ó, se isso é verdade, eu não sei. Mas que o troféu está lá na minha casa e que a minha mãe ficou super feliz, isso é verdade, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é uma coisa interessante quando a gente tem prêmios pelo Brasil que valoriza os profissionais de educação física, que eu acho que é uma coisa que te dá como uma ação motivadora, que de você sempre estar buscando coisas novas, né? Eu acho que esse prêmio vem do trabalho que a gente vem fazendo junto com alguns outros amigos que são importantes na nossa rede, né? De formação de recreadores, né? E esse prêmio, esse ano em 2012, no nosso livro, Manual de Lazer e Recreação pela Forte Editora, foi eleito como o melhor livro. Também é uma coisa muito doida, porque um livro de recreação, né, com quase 400 páginas, né, ser considerado o melhor livro da área, né, por essa instituição que é a FEP, Federação Internacional de Educação Física e Esporte, também é interessante, né? Porque a gente começa a ganhar espaço com credibilidade, né? E aí é óbvio que a Forte Editora teve uma loucura em 2008 de aceitar a proposta do nosso livro, e não só essa proposta do livro, como em fazer um livro diferente dos outros, né? Fazer um livro na qual a qualidade seja também do seu material, com o CD de rodas cantadas, com a capa dura. E aí a gente ouve sempre que toda loucura a gente acaba colhendo frutos depois, né? E vale lembrar que esse livro, ele é referência hoje no Recreio nas Férias em São Paulo, então em todas as escolas municipais de São Paulo tem o livro, e também em vários programas de lazer do SESI e SESC. Mas ele se tornou referência porque ele agrega um conjunto. Ele agrega conceitos teóricos, ele agrega tipos de brincadeiras, ele também fala sobre a área de atuação. Esses itens, eles compõem a atualização de um profissional? O senhor acha que esses itens são necessários para que um profissional ele se atualize na área de recreação? Perfeito. Eu acredito que um bom profissional, aquele profissional de sucesso, ele precisa atingir 4 camadas, né? E uma delas, eu acredito que seja a leitura, né? Essa leitura saiu o ano passado na Super Interessante, né? Que falam que os maiores empresários do Brasil têm, por média, por ano, de ler aproximadamente 50 livros. Então, é um livro por semana. Sim. E se nós perguntarmos para os recreadores, não só recreadores, mas pessoal da educação física, talvez a gente chegue a um número aí bem miserável aí, de 5 ou 6 livros por ano. O livro nasceu da ideia de fazer um livro diferente, que aproximasse a teoria dos grandes teóricos, dos grandes pensadores da área, como o Dumas Edier, como o Bramante, como o Vinha, que são os nossos referenciais, como Gisele Schwartz, como Juliano Pimentel, das atividades práticas. Então, hoje a gente tem 2 tipos de livros, aqueles livros práticos, 1001 jogos, e os livros teóricos. Cada um chega a um público diferente. Então, a ideia nossa foi juntar a teoria com a prática, né? E aí isso deu muito certo. E no livro a gente tem 4 capítulos que eles são
quase que inéditos, né? Que é um capítulo de jogos teatrais, que é um capítulo de jogos circenses, é um capítulo de recreação em hospitais também, e um capítulo bem interessante que fala dos hotéis, resorts, colônias de férias. A gente pensou no livro basicamente em satisfazer os sonhos do profissional. Então ele precisa de alguma atividade aquática, ele precisa de algum jogo para quadra, ele tem, e se ele precisa de uma teoria também ele tem. E a postura dele? Você destaca qual a importância da postura do profissional de recreação? Então, primeiro ponto é a leitura, que eu acho que isso fornece bases teóricas para as nossas ações profissionais. O segundo ponto é a formação acadêmica, né? Então, aí eu destaco, né, aqui na Gama Filho, que nós temos o curso de pós-graduação Lato Sensu em Recreação e Lazer, né? Atualmente nós estamos em 6 cidades, né? E até mesmo a gente precisa criar uma cultura que esse profissional do lazer busque a formação, né? E a gente tem algumas turmas, né, na qual nós temos alunos com 15, 20 anos de área, ou seja, em algum momento esse cara busca a pós-graduação. Mas a gente precisa mudar uma cultura que aí é um processo mais demorado. Como um terceiro ponto, eu acredito muito na postura profissional dele. Ou seja, conhecimentos técnicos todos os recreadores têm. Então, por exemplo, ele sabe fazer uma escultura em balão, ele sabe fazer uma decoração de balão de ambientes, ele sabe fazer uma locução, ele sabe trabalhar com os idosos. Então, a formação técnica quase todos têm. Mas eu acredito que a postura profissional, com um pouco mais de ética, com um pouco mais de ações que valorizem a própria área, seja cada vez mais importante. Então, por exemplo, a gente ouve muito que trabalhar com recreação ganha-se pouco dinheiro, quando na verdade é o inverso. Porque como nós trabalhamos com eventos, os eventos nós não temos um teto salarial, a gente ganha o quanto a gente produz. E essa produção vem muito da contratação das pessoas. E a gente não pode esquecer jamais que atualmente quem contrata esquece. A ideia é que eu contrato o recreador que é uma pessoa que vai trabalhar comigo. Sim. Então esse cara precisa ser ético, esse cara precisa ter uma base familiar interessante. E esse profissional, ele é para nós muito mais do que meramente uma formação técnica, né? Mas ele é uma pessoa. E o quarto ponto para que ele tenha um sucesso na área é a ampliação da rede de contatos. Ou seja, é a formação do networking, é a formação dos contatos que ele faz não só nas redes e mídias, mas pessoalmente. E às vezes ele acaba fechando portas por deixar de fazer essa mediação dos seus contatos quando ele acaba pecando em alguma atitude, em alguma ação dentro de algum evento, de alguma empresa. Boca a boca, né? As pessoas acabam não querendo mais o trabalho desse profissional porque acaba sendo mal falado, não foi legal, minha amiga não gostou. E aí a gente entra num contraponto que são as redes sociais, né? Da ideia de que o cara posta lá, estou disponível para o final de semana. Mas a indicação, ela é do boca a boca. Então, assim, eu tenho uma ação profissional, eu preciso que ela seja feita da forma mais ética e profissional possível. Professor, muito obrigado pela sua presença, eu quero agradecer muito, eu acho que a gente ainda tem muito para falar sobre a recreação, sobre o lazer, e eu queria saber se você tem alguma consideração final para o nosso público, para a gente. Perfeito. Então, você que está aqui nos assistindo, acesse o site da Gama Filho e veja o conteúdo e o corpo docente do curso de pós-graduação em recreação e lazer. Nós estamos em 6 cidades e é importante que você busque essa formação, né? Principalmente porque nós estamos chegando próximo dos mega eventos, né? E a gente já sabe que as redes hoteleiras estão atrás de profissionais qualificados e com formação superior. Deixo 2 contatos que eu tenho, posso? Por favor, claro, professor.
o meu site, www.professorpaçoca.com.br. Lá você encontra os meus links para Twitter e Facebook também. E eu deixo um site que nós vamos lançar daqui 2 semanas, chamado brincadeirasejogos.com.br. Bacana. Reforce o seu site, por favor, professor. professorpaçoca.com.br. Professor, brigadão, viu? Quero agradecer a sua presença. Obrigado Foi muito vocês. importante. Espero te receber numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre essa área, que eu acho que é fundamental, a compreensão da necessidade da teoria na sua área. Obrigada, viu, professor? Obrigado a vocês. Obrigada pela presença. A nossa entrevista acaba e até a próxima.